E veja neste capítulo de hoje, Dona Mocinha então que abraça Aninha comemorando, pois ela vai se casar e ser a tia de Aninha. Enquanto isso, Celina, que desce para buscar um chá para Graça, ela então encontra com Guilherme. Os dois aproveitam então para conversar. Guilherme diz que está trabalhando muito para não dar tempo de pensar na vida. Ele então questiona, perguntando a Celina por que tudo tinha que ser assim. Com os olhos marejados, ela então diz que também não sabe, pois ela não entende o que aconteceu. Se aproximando dela, ele então questiona, mas por que duas pessoas que se amam tanto vivem tão perto e ao mesmo tempo tão longe? De repente, Graça aparece e interrompe os dois. Graça então chama Guilherme dizendo que precisa dele. Celina se retira. E de volta ao seu quarto, ela então encontra Conde à sua espera para rezar. Ele diz que após a reza vão se entregar ao fogo da paixão. Se ajoelhando então para rezar, Conde diz que desta vez ele vai conseguir rezar os 3 rosários. Enquanto isso, no quarto ao lado, Guilherme fica pensando em Celina. E depois de algumas horas, Conde acaba caindo no sono e Celina agradece a Deus. Enquanto isso, Dona Mocinha vai até o quarto de Aninha dizendo que está muito nervosa e que não consegue nem dormir. Aninha questiona o porquê e ela diz que está preocupada com a primeira noite, como vai ser. Aninha então tenta acalmar Dona Mocinha conversando com ela, dizendo que quando há amor não precisa ter medo. O dia seguinte então chega. Margarido acorda assustado dizendo que hoje é o dia do seu casamento. Enquanto isso, na casa de Aninha, Márcia chega dizendo que veio ajeitar a noiva. Enquanto isso, no sítio, vó Carme, Daia e Timóteo ajeita tudo para o casamento. O padre então chega até o sítio para celebrar a cerimônia de casamento de Margarido e Dona Mocinha. Da janela do quarto, Danilo avista Dona Mocinha, Aninha e todos indo para o casamento. Conversando com seu cachorro Sansão, ele então diz que nunca vai perdoar o não que ela deu para ele no altar e que ele vai se casar com a Olga e não quer nem saber mais de ver essa golpista na frente dele. No sítio, todos os convidados começam a chegar para o casamento. Daí então vai ao encontro recebendo todos os convidados. Vó Carme pede para Timóteo ir buscar seu tio Margarido, que está demorando para se arrumar, mais do que a noiva. Entrando no quarto, Timóteo diz que a noiva está quase chegando e que o noivo tem que estar à espera da noiva e chegar antes. Pensativo, ele pergunta para Timóteo se ele acha mesmo que ele merece Dona Mocinha, se ele é digno de receber uma princesa como Dona Mocinha. Sorridente, Timóteo diz: se o senhor não merecer, tio, quem há de merecer? Se sentando ao lado do seu tio, Timóteo então conversa com ele, tentando o acalmar. Margarido então vai ao encontro dos convidados. Enquanto isso, o carro de Dona Mocinha chega. Sob calorosos aplausos, Dona Mocinha então desce do carro e vai ao encontro do seu amado Margarido. Com os olhos marejados, ele diz que ela está linda por demais. Uma leve discussão então começa para saber quem vai levar Dona Mocinha até o altar. Até que ele chega à conclusão de que Miguel é a melhor pessoa para acompanhar Dona Mocinha. A cerimônia então começa. Dona Mocinha vai ao encontro de seu Margarido. O padre então celebra a cerimônia de casamento. Dona Mocinha diz sim, e logo em seguida seu Margarido também diz sim. Eles então colocam as alianças. O padre então diz que o noivo já pode beijar a noiva. Com muito carinho, seu Margarido, que levanta o véu de Dona Mocinha, dá um beijo nela. E todos aplaudem o lindo casamento. Os convidados então começam a comer.
O noivo e a noiva curtem a festa dançando. Enquanto isto, na cidade, Olga tenta se esconder de Soldado Peixoto, mas Soldado Peixoto a vê e diz que é um prazer revê-la. Rapidamente ela diz para ele que é um desprazer e que se ele atormentar ela, ela vai chamar a polícia. Ele então diz que a polícia é ele mesmo. Ela então chama ele de verme e ele diz que os vermes também amam. Ela então enfia uma laranja na boca dele e se retira. Ele então vai todo contente para a delegacia chupando a laranja. O delegado questiona o porquê e Soldado Peixoto diz que adorou o gesto de carinho de Olga, pois ela será uma esposa muito carinhosa. Enquanto isto, no sítio, a festa continua. Um lindo bolo então é posto sobre a mesa. Dona Mocinha e seu margarido cortam o bolo junto. Emocionada, Dona Mocinha diz que o primeiro pedaço ela vai dar para Ana Francisca, que sempre esteve ao lado dela e que agora faz parte da família. Márcia então grita que ela tem que jogar o buquê. Roseli concorda dizendo, isto mesmo, joga, joga. Dona Mocinha então se prepara para jogar o buquê. Rapidamente então quem pega o buquê é Daia. A noite chega e Aninha volta para casa, dizendo que sentirá muita falta de Dona Mocinha. De repente, ela é surpreendida por um homem que diz que precisa falar com ela urgente. Entrando em casa, então, o homem se identifica como Mineirinho, oficial de justiça. Ele então pede para Aninha para ela assinar o protocolo de citação. Pensativa, Aninha então assina. Ele então entrega o documento na mão de Aninha e se retira. Preocupada, ela abre o envelope e começa a ler. Não acreditando no que lê, Aninha diz que Jezebel quer de volta todos os bens, a fábrica e a casa. Olhando para o seu filho, ela diz: a Jezebel quer tirar tudo que eu e você herdamos, Tunico. É isto, a Jezebel quer tirar tudo que é nosso. Enquanto isto, no sítio, Vó Carme diz que foi tudo muito lindo. Margarida então diz que vai levar a mala de Dona Mocinha para o quarto. Se levantando, ela diz que não precisa e que ela precisa se trocar e que não está acostumada a ser casada. Vó então pede para Daia ajudar Dona Mocinha a levar a mala para o quarto. Pede a Margarido que tenha paciência, pois Dona Mocinha precisa se trocar. Ela então manda Timóteo e Márcia entrar para dentro, pois precisa deixar os noivos à vontade. Enquanto isto, Aninha vai falar com Jezebel. Bernardo pede para ir junto. Aninha diz que não precisa, pois ela dá conta de Jezebel sozinha. Mas ele insiste e Aninha concorda levando ele. Aninha e Bernardo então vão até o hotel. Jezebel então abre a porta do quarto. Rapidamente Aninha entra. Surpresa, Jezebel diz: mas você? E você? O que querem? Mostrando o documento, Aninha diz que quer saber tudo sobre a citação, sobre o processo que ela abriu contra ela. Enquanto isso, no sítio, Daia volta e fala para seu Margarido que está tudo pronto. Vó Carme dá a benção a Margarido e se retira com Daia. No quarto, vó fala para Márcia e Daia que se ouvirem gritos, vocês não saiam daqui do quarto, que gritos na primeira noite de casamento é normal. No quarto, Dona Mocinha então que reza, quando de repente Margarido bate na porta, pedindo para ela abrir a porta. Ela então fica muito assustada e pensativa e acaba passando a chave e trancando a porta. No hotel, Aninha questiona perguntando o que Jezebel pretende. A vilã então responde dizendo que descobriu um documento assinado pelo seu falecido irmão, doando todos os bens para ela.